esse acho que todos já conhecem o Dr. Miguel Najib. Eu vou pedir que ele se apresente e que ele fale para alguém que não conhece ainda ou vai assistir o vídeo depois, o que é o projeto Escola Sem Partido. Boa noite, professor. Boa noite, Sandro. Obrigado pela oportunidade de apresentar aqui o Escola Sem Partido. Antes eu quero me apresentar, eu sou advogado, fui até pouco tempo atrás procurador do Estado de São Paulo, sou casado, católico, tenho 4 filhos, 5 netos por enquanto, e em 2004 eu criei uma página na internet com o nome escolasempartido.org, com o objetivo de dar visibilidade aos abusos que nós estávamos percebendo que estavam acontecendo dentro das salas de aula, dentro das escolas. Abusos no sentido de professores que se aproveitavam daquele ambiente, da audiência cativa dos alunos, do segredo da sala de aula, da assimetria de poder entre estudantes e professores. Esses professores se aproveitavam, vinham se aproveitando e continuam fazendo isso até hoje, para promover as suas próprias preferências ideológicas, políticas e partidárias. É o que a gente chama de doutrinação, né? Quando um professor usa a sala de aula para tentar fazer a cabeça dos alunos. Nós estávamos percebendo que esse problema ocorria no Brasil de maneira sistemática, de maneira generalizada. Eu, como estudante, havia sido vítima desse tipo de abuso já na década de 80 do século passado, que foi quando começou efetivamente a doutrinação esquerdista que nós vemos hoje, né? Meus filhos também estavam sendo vítimas desse tipo de abuso em sala de aula, os filhos dos meus amigos. Então, nós resolvemos criar uma página para receber denúncias, para que esse problema viesse à luz, que a sociedade tomasse conhecimento desses abusos. E uma vez que eles aparecessem, eu acreditava, né, ingenuamente, que isto seria suficiente para que eles deixassem de existir. Eu achava que, como essas práticas eram, como são claramente indefensáveis do ponto de vista ético, eu entendia assim, olha, basta denunciar que vai acabar, né? E eu, na verdade, estava sendo enormemente inocente, muito ingênuo na época, porque eu estava subestimando a importância dessas práticas para determinadas organizações políticas, que são justamente as que se beneficiam da doutrinação. Estou me referindo aos partidos e organizações de esquerda, né? Então, isso não acontecia por acaso. Na verdade, isso acontece tendo em vista uma ação intencional, né, que vem sendo realizada por parte de organizações políticas de esquerda, com o objetivo de implementar uma estratégia de dominação política por meio da hegemonia, que é a estratégia gramsciana da ocupação de espaços, né? Então, eles vêm executando essa estratégia desde da década de 70, de maneira sistemática, né, final do regime militar, e até hoje isso continua. Então, o Escola Sem Partido, que hoje é um movimento, sem dúvida alguma, mas nasceu como sendo uma simples página na internet, nasceu com essa finalidade, de dar visibilidade a esses abusos. Em 2007, 2008, eu tive a ideia de criar um cartaz com os deveres do professor, deveres que já existiam, que já existem, na verdade, apenas nós estamos explicitando esses deveres, a gente vai falar deles mais tarde. Eu tive a ideia de colocar um cartaz nas salas de aula, para que os alunos conhecessem os seus direitos e pudessem identificar aquelas práticas que nós estávamos combatendo como práticas ilícitas e abusivas. Então, a partir do momento em que o professor tivesse conhecimento, soubesse que os seus alunos sabiam que aquelas práticas eram ilegais, ele naturalmente deixaria de
de adotar aquelas condutas, né? Porque ele seria facilmente denunciado por qualquer das suas vítimas, né? O problema é que, naturalmente, as vítimas, como são muito, muito jovens, e imaturas e inexperientes, elas não se identificam como vítimas de práticas abusivas. Daí a necessidade de informá-las sobre o caráter ilícito dessas condutas, né? Essa é a finalidade do cartaz com os 6 deveres do professor. Então, essa ideia surgiu em 2007, 2008, aproximadamente. Nós chegamos a fazer alguns requerimentos ao Ministério Público para que ele determinasse, ou pelo menos tentasse fazer com que as escolas afixassem esses cartazes nas salas de aula, do ensino fundamental e do ensino médio. O Ministério Público bateu a porta na nossa cara, né? Em todas as vezes que nós procuramos o Ministério Público, o MP bateu a porta na nossa cara, não nos atendeu, porque, naturalmente, o Ministério Público já é, hoje, um resultado desse processo gramsciano de ocupação de espaços, né? Que começa no sistema educacional e depois se espalha por toda a sociedade, né? Hoje, por exemplo, se nós temos juízes que são militantes, se nós temos promotores que atuam na base do ativismo, se nós temos defensores públicos que são militantes, se nós temos psicólogos, se nós temos professores, jornalistas, artistas, empresários que têm essa mentalidade, é graças à doutrinação nas escolas, né? Então, nós chegamos a provocar o Ministério Público diversas vezes para que colocasse esse cartaz nas salas de aula, para obrigar as escolas a colocar esse cartaz. Não conseguimos. Foi então que em 2014, 2015, surgiu a ideia de se aprovar uma lei obrigando a fixação desse cartaz com 6 deveres do professor nas salas de aula, que é o chamado Projeto Escola Sem Partido. Então, esse é um resumo da nossa trajetória, que começa com a criação de uma página, para dar visibilidade ao problema. Depois nós encontramos uma solução para esse problema, que era conscientizar as vítimas sobre o caráter abusivo dessas práticas. Depois surgiu a ideia de se aprovar uma lei para fazer isso. Isso foi em 2014, 2015. A partir de então, o movimento cresceu exponencialmente, né? Até porque houve uma convergência de fatores, como o esgotamento da esquerda, o PT entrou em crise, os conservadores conseguiram ocupar um espaço maior. Então, houve uma convergência de circunstâncias que favoreceram também a disseminação, ou, vamos dizer assim, o crescimento do Escola Sem Partido. Interessante, muito bom. Eu ia perguntar aqui o que é que a escola defende, mas você já respondeu aí. O senhor falou sobre os deveres do professor, né? Nós queríamos que o senhor explicasse, são 6 deveres do professor, quais são esses 6 deveres do professor? Bom, como eu disse, são deveres que já existem. O projeto Escola Sem Partido, ele não cria nenhum dever que já não exista. Nós apenas traduzimos para uma linguagem mais acessível aos alunos, aos estudantes da educação básica, princípios e garantias que já estão na Constituição Federal. Eu vou ler os 6 deveres do professor e vou fazer referência à base constitucional, ao fundamento constitucional de cada um dos 6 deveres, né? Então, o primeiro dever do professor estabelece o seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, porque a presença do aluno em sala de aula é sempre obrigatória. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, né? Qual é o fundamento constitucional desse dever do professor? Em primeiro lugar, é a liberdade de consciência e de crença do estudante. Se a presença do aluno é obrigatória e o professor se aproveita dessa circunstância para promover as suas preferências políticas, ideológicas ou religiosas, por exemplo,
é evidente que a liberdade de consciência e de crença do estudante vai ser letra morta. Porque mais dia, menos dia, vamos dizer, um aluno que seja católico e tem um professor ateu, ou vice-versa, né? um aluno ateu que tem um professor católico, que decida fazer uma pregação religiosa em sala de aula. Naturalmente, a liberdade de crença desse aluno ateu estará sendo violada. Inversamente também, se um aluno é católico e o professor é ateu, e o professor ateu começa a atacar a religião do aluno, esse aluno vai estar com a sua liberdade de consciência e de crença sendo violado. Da mesma forma, preferência política, ideológica, e assim, o que vale para a religião vale para as outras questões, as outras áreas, né? Então, o fundamento principal desse primeiro dever do professor é a liberdade de consciência e de crença do estudante cuja presença em sala de aula é obrigatória. Mas não apenas isso. A Constituição também garante o princípio da laicidade do Estado. A laicidade do Estado e da impessoalidade. Esses dois princípios, que têm bastante semelhança, impedem o servidor público, no caso um professor de uma escola pública, a usar o seu cargo para promover as suas próprias preferências religiosas ou políticas. Ele não pode fazer isso. Ele não pode, por exemplo, usar o seu discurso em sala de aula para atacar o prefeito, o governador, ou para defender o prefeito, ou para ficar fazendo propaganda de um partido. Isso viola a Constituição Federal, o artigo 37 da Constituição Federal, que enumera entre os princípios da administração pública o princípio da impessoalidade, né? Acontece, né, como eu estava dizendo, o projeto apenas traduz para uma linguagem mais simples princípios que já estão na Constituição. Pois bem, seria inútil dizer a um estudante da educação básica, né, do ensino fundamental e do ensino médio, que ele tem direito à impessoalidade como usuário de um serviço público. Ele não iria entender qual é o alcance disso nas situações concretas da sala de aula. Mas se você diz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, políticas e partidárias, isso é a linguagem mais concreta e o aluno pode entender, né? Então, basicamente, são esses três princípios, né? O princípio da impessoalidade, o princípio da laicidade e também o princípio que é a liberdade de consciência e de crença do estudante, que são os fundamentos desse primeiro dever do professor. Segundo dever do professor, o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Qual é a base constitucional deste dever do professor? É o artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, que diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política ou crença religiosa. O aluno que tem a liberdade de consciência e de crença assegurada pela Constituição, ele não pode ser perseguido ou prejudicado nos seus direitos em razão das suas convicções, dessas convicções, né, religiosas, morais, políticas e ideológicas. Então, o professor não pode nem favorecer nem prejudicar. Com relação ao favorecimento, existe o princípio da igualdade de todos, o princípio da isonomia, né? O professor não pode, o funcionário público não pode favorecer um usuário do serviço que ele está prestando, pelo simples fato de ele ter afinidades políticas ou religiosas com esse usuário, com esse aluno, por exemplo. Terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Aqui, a base constitucional desse dever é o princípio da impessoalidade, assim como no caso do primeiro dever. O professor não pode usar o seu cargo, a sua autoridade, a autoridade que é conferida a ele pela legislação, para, de um lado, fazer propaganda político-partidária ou, de outro lado, aliciar alunos, né, para usar alunos como massa de manobra de sindicato e de partido político. Isso, e o próprio ECA não permite que o professor faça isso, né, que seria uma forma de exploração política do estudante. Quarto dever do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas,
o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Qual é a base constitucional desse dever do professor? É o direito do aluno à educação, que compreende, obviamente, o direito de conhecer o outro lado das questões controvertidas que lhe são apresentadas, né? Porque, do contrário, ele vai ter o direito dele será cerceado, o direito à educação será cerceado. E, do outro lado, é o direito ao pluralismo de ideias, né? Que está garantido também pela Constituição Federal. Então, é evidentemente que sonegar ao aluno um aspecto importante, ou uma versão importante, ou uma teoria relevante, academicamente relevante, sobre uma questão controvertida, seria uma maneira de manipular o pensamento do aluno e também uma maneira de violar a liberdade de consciência e de crença do estudante, que está prevista no artigo 5º, inciso 6º da Constituição, né? Seria uma forma também de burlar uma forma indireta de violar a liberdade política, a liberdade de crença e de convicção política dos alunos. Quinto dever do professor. Esse foi o único dever que eu não redigi. Na verdade, eu copiei de um tratado internacional que tem força de lei no Brasil, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica. Diz o quinto dever do professor: o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso é a cópia quase literal do artigo 12, item 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante esse direito aos pais. Olha, se os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções, e é evidente que eles precisam ter esse direito, uma vez que os pais respondem, inclusive judicialmente, pelo mau comportamento dos seus filhos, então é natural que eles tenham o direito exclusivo de conduzir a educação moral dos seus filhos. Então, eu me perdi um pouquinho aqui. É natural que os pais tenham esse direito, e se os pais têm esse direito, esse direito tem que ser respeitado pelo professor. Então, como eu costumo dizer, se um pai diz ao seu filho, meu filho, isso é pecado, o professor não tem o direito de dizer isto não é pecado ou o pecado não existe. Porque se ele fizesse isso, ele estaria solapando a autoridade dos pais, né? E aí isso naturalmente acabaria produzindo conflitos dentro da família, né? Uma vez que a partir do momento em que o filho perde a confiança nos pais, os pais já não conseguem mais exercer a autoridade. Aí se instala o caos dentro da família. E o Estado, por outro lado, diz a Constituição Federal, tem o dever constitucional de proteger a família. Diz lá o artigo, se não me engano, 220 e pouco da Constituição, diz assim: a família base da sociedade tem especial proteção do Estado. Ora, se a família tem especial proteção do Estado, o Estado tem o dever de proteger a autoridade dos pais sobre os filhos, e não de sabotar essa autoridade, como vem acontecendo hoje em dia, em razão do mau comportamento desses professores, dos profissionais da educação. E o sexto dever do professor, terminando aqui, estabelece que o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Claro que se o professor não pode, como autoridade dentro da sala de aula, ele não pode permitir que terceiros façam aquilo que ele próprio não pode fazer. Então, do contrário, o professor poderia se mancomunar com algum aluno e atingir os mesmos resultados, né, que ele atingiria se ele praticasse essas condutas que lhe são vedadas. Basicamente, são esses os 6 deveres do professor e os fundamentos constitucionais desses deveres. Muito bem. Professor, assim, pelo que eu assisti nos vídeos, a oposição questiona muito que isso aí vai colocar uma mordaça no professor, né? O professor não vai ter liberdade de expressão.
E aí eu ouvi o senhor falando sobre o papel do professor. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente isso. Esse papel é ensinar o que está no livro, ensinar aquilo que é material escolar, ou ele é formar cidadão? Veja bem, eu acabei de ler os 6 deveres do professor aqui, né? O professor que chama esses 6 deveres que eu acabei de ler de mordaça, ele, na verdade, ele está confessando publicamente que se sentirá amordaçado se não puder praticar essas condutas, que são obviamente ilícitas. Fazer propaganda político-partidária, querer educar os filhos dos outros, querer dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral, perseguir alunos que discordem das suas opiniões, não é? Ou então promover as suas próprias opiniões, as suas próprias preferências em sala de aula. Um professor que chama essa lei de lei da mordaça, como efetivamente ocorre, ele está confessando que ele é um abusador. Isso, para mim, não tem a menor dúvida. E, de fato, a gente percebe pelo perfil dos professores que atacam a Escola Sem Partido que eles são habituais violadores desses deveres. Ou seja, eles são efetivamente aquilo que a gente chama de militantes disfarçados de professores, né? O que um professor deve fazer? Ele deve se ater ao conteúdo programático da sua disciplina. Não cabe a um professor de matemática falar de política, está fora do campo da disciplina dele. Ele não está habilitado a falar de política. Outro dia a gente viu um caso de uma professora de educação física que estava falando sobre racismo. Estava acusando a polícia, numa aula online, estava acusando a polícia de perseguir negros ou de agir com aquele chamado racismo institucional. Mas tudo bem, ainda que isso pudesse ser verdade, o que é que uma professora de educação física, qual é a competência que ela tem para falar desse assunto? Nenhuma competência, ela não pode falar desse assunto, não é a área dela. Imagina ver um professor de química falar desse assunto. Então, um aluno não pode ser obrigado a escutar um professor falar qualquer coisa que venha na cabeça dele. Qual é o papel do professor? Transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. É assim que a Constituição, é isso que a Constituição estabelece, né? Quando ela diz que o professor tem liberdade de cátedra, tem liberdade de ensinar, ele está se referindo, a Constituição Federal está se referindo a ensinar, a liberdade do professor de ensinar alguma coisa. Que coisa? Liberdade de ensinar o quê? Evidentemente, aquilo para o qual ele se preparou. Se ele tirou uma licenciatura em História, é isso que ele está habilitado a fazer. Se ele tem uma licenciatura em Matemática, é isso que ele está habilitado a fazer. Se ele estudou Pedagogia e pode ensinar para os alunos aqueles conteúdos de português, matemática, ciências, estudos sociais, etc., é isso que ele pode fazer. Não pode fazer qualquer coisa, né? É importante a gente deixar claro, Sandro, que liberdade de ensinar, prevista no artigo 206 da Constituição, se não me engano, não se confunde com liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é aquela liberdade que todos nós, como indivíduos, temos no Brasil, né? Que é a liberdade de falar qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que a gente exerce, por exemplo, nas redes sociais. Evidentemente, o professor não pode fazer isso dentro da sala de aula, porque se ele fizer, ele vai estar violando uma penca de artigos da Constituição Federal. Em primeiro lugar, a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Depois, o princípio da impessoalidade, o princípio da laicidade, caso ele decida usar o seu discurso para promover ou atacar alguma religião. Ou então o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Naturalmente, um professor não tem em sala de aula os mesmos direitos que ele tem na internet, no Facebook, no Twitter. Sim. Uma coisa interessante também, eu vi o senhor comentando em outro vídeo, a questão da ideologia de gênero, né? É permitido o professor falar sobre ideologia de gênero na escola? Veja, como eu entendo essa temática. Existe queiramos, gostemos ou não, existe na academia uma temática que é chamada de questões de gênero. Na minha opinião, é pseudociência. Na minha opinião pessoal, não vale nada. É pura enganação. As chamadas questões de gênero, né?
De qualquer maneira, seja ciência ou pseudociência, as questões de gênero são um tema altamente controvertido. É objeto de uma profunda controvérsia na biologia, na antropologia, na psicologia, em diversas áreas do conhecimento. Muito bem. Então, existe essa temática. As pessoas que digamos assim, são críticas à ideologia de gênero, quando estão tratando desse assunto, estão tratando de um assunto chamado questões de gênero, mesmo que seja para dizer que isso não é ciência, né? Outra coisa é a abordagem ideológica dessa questão. Então, quando você, por exemplo, pega esse assunto, questões de gênero, e só apresenta aos alunos um lado dessa controvérsia, sonegando aos alunos o conhecimento das críticas que são feitas a essa teoria, aí você está fazendo justamente proselitismo ideológico. Aí você está querendo fazer a cabeça do aluno para que ele engula de forma não crítica todo esse conteúdo, porque aí, Sandro, a ciência vira religião. Por isso é que eu costumo chamar a ideologia de gênero de religião do gênero. Porque eles apresentam tudo isso como se fosse uma verdade absoluta. Como se fossem dogmas religiosos. E não pode ser. Isso é ciência, ou pelo menos tem que ser tratado como ciência. E na ciência não existem verdades absolutas. Todas as verdades na ciência são provisórias. Então você não pode usar a sala de aula para pregar uma religião pseudocientífica para os alunos, que seria o caso a religião de gênero, ou então a ideologia de gênero. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas, de qualquer maneira, essa temática ela é complexa demais para ser levada para o ensino básico. Os alunos no ensino básico não têm conhecimento de genética, não têm conhecimento de psicologia, de medicina, de antropologia. Eles não podem assimilar este conteúdo de forma crítica. Eles não têm conhecimento para levantar objeções às afirmações do professor, caso o professor não deixe de abordar um determinado aspecto relevante. Então, é muito perigoso, é desonesto, é covarde levar um tema complexo como esse para a educação infantil, como eles têm feito. De que maneira esse assunto tem sido levado para a educação infantil? Na base da manipulação psicológica. A criança, eles colocam menino para brincar de boneca, na suposição de que o gênero é socialmente construído e que você condicionar um aluno a brincar com um aluno com brinquedos masculinos seria uma violência contra ele. Então, e eles acabam induzindo as crianças a ir contra a sua própria natureza. Meninos a querer pintar a unha, meninas induzem as meninas a se comportar como garotos. Então, isso é muito cruel. Viola a dignidade da pessoa humana e se baseia numa premissa pseudocientífica, numa premissa que é completamente controvertida, né? Que de verdadeiro, que é objeto de uma controvérsia terrível na sociedade, a premissa de que o gênero é socialmente construído e não tem nada a ver com sexo biológico, né? Então, isso é o que as pessoas chamam de ideologia de gênero. Essa mentira que está sendo contada aos alunos, sonegando a eles o conhecimento de toda a história. O conhecimento, inclusive, das objeções que são absolutamente, vamos dizer assim, objeções ponderáveis, né, a essas afirmações que a teoria de gênero faz. Então, basicamente é isso. As crianças não estão preparadas para conhecer na educação básica, elas simplesmente não estão preparadas para essa temática. No momento em que os alunos tiverem os pré-requisitos científicos, então que se discuta isso, não há problema nenhum. Aí vai falar disso no campo da biologia, nós vamos ver quais são as objeções da biologia à teoria de gênero, as objeções da medicina, né? E aí sim, vamos colocar essas questões para ser discutidas. Tá. Professor, tem uma pergunta aqui, a doutora Suelen está perguntando o seguinte: como ocorreria a fiscalização das atividades pedagógicas para evitar essa doutrinação? Bom, os pais é que devem, na educação básica, os pais é que devem fiscalizar
o aprendizado dos seus filhos, acompanhar o aprendizado dos seus filhos. Agora, os estudantes e os pais têm o direito de gravar as aulas. Esse direito já existe. Eu, na Escola Sem Partido, preparei, inclusive cheguei a preparar, está no nosso site, um modelo de mandado de segurança para que os pais possam exercer na justiça o direito de gravar as aulas, caso eles sejam obstados no exercício desse direito pela escola. Caso a escola não queira permitir os pais ou os alunos de gravar as aulas, eles devem fazer isso clandestinamente, devem fazer isso escondido, porque seria ilegal a escola impedir alunos de registrar aquilo que está sendo ensinado a ele. Então, e naturalmente, Sandro, no momento em que o professor sabe que os alunos conhecem os seus direitos, isso aí estou falando do cartaz aqui. Suponha que exista um cartaz na sala de aula com os 6 deveres do professor. O professor saberá, naturalmente, que os alunos estão cientes da existência daqueles deveres. Só este fato já inibe os abusos por parte do professor, já inibe o professor de cometer abuso, porque ele fica receoso de que algum aluno, sabendo que está sendo violado, que aqueles direitos, deveres estão sendo violados, vá conversar com seu pai. Por outro lado, se ele tem conhecimento que os alunos sabem, se o professor sabe que os alunos sabem que as aulas podem ser gravadas, esse professor vai tomar 10 vezes mais cuidado com o que ele está falando. Porque ele, inclusive, vai imaginar que os alunos que a sua aula está sendo gravada por algum aluno. Isso já está acontecendo. Graças ao trabalho de conscientização que vem sendo feito pela Escola Sem Partido, muitos professores hoje já estão receosos de promover a doutrinação, porque eles temem que estejam sendo gravados por algum aluno. Que eles já sabem que muitos alunos estão cientes da existência dos deveres do professor. Então, é este ambiente que nós precisamos, esse ambiente de respeito mútuo, porque o aluno tem que respeitar o professor, mas o professor também tem que respeitar o aluno, os direitos do aluno, os direitos fundamentais do aluno. Então, se o professor sabe que os alunos sabem que os deveres existem e que eles têm o direito de gravar as aulas, esse professor se comporta, ele tende a se comportar. Ele tende a atuar dentro dos limites da lei. E é isso que nós queremos que ele faça. Certo. Professor, outra pergunta. Veja, só para complementar a pergunta da Sueli, né? A fiscalização ela será feita, naturalmente, pelo usuário do serviço. O usuário direto, que é o aluno, e tem o usuário indireto, que é o pai, né? Agora, se você cria um ambiente de cidadania dentro da sala de aula, o que é cidadania, Sandro? Cidadania é a capacidade que nós temos de exercer os nossos direitos. Só que para exercer o seu direito, você precisa conhecer. Se você não conhece os seus direitos, você não tem como exercê-los, né? Então, na medida em que o aluno conheça o seu direito, o direito ao pluralismo, o direito à impessoalidade, o direito à liberdade de consciência e de crença, o direito à laicidade do Estado, o direito dos pais sobre a educação dos filhos, na medida em que o usuário do serviço está ciente da existência desses direitos e do direito de gravar as aulas, né, você tem um ambiente de cidadania dentro da sala de aula. E aí o professor vai respeitar o cidadão que é o usuário do serviço dele. Então, veja, a própria fiscalização, a partir do momento em que ela se viabiliza, ela se torna até desnecessária, porque a tendência é que os abusos deixem de ocorrer. Nessa situação em que o aluno tem consciência dos seus direitos e que ele sabe que pode filmar as aulas, que pode gravar as aulas, o professor não vai abusar do seu direito em prejuízo dos direitos do aluno. A tendência, em 90% dos casos, é que ele se comporte, né? E aqueles professores que forem empedernidos, aqueles doutrinadores, abusadores empedernidos, esses aí, mais cedo ou mais tarde, vão acabar sendo expelidos do sistema de ensino. Entendi. Professor, uma coisa também interessante é o seguinte, nós sabemos que essa ideologização
se dá em maior parte nas escolas públicas, né? Mas o que acontece? O governo hoje tornou acessível ao ensino superior maior parte da população através do Enem. Então, no momento que o Enem começa a fazer, como aconteceu em 2018, perguntas ideológicas, né? Em outros anos também. Quando o Enem começa a fazer perguntas desse tipo, com uma visão socialista, então, até as escolas confessionais se veem obrigadas a ensinar aquilo, porque é o que vai cair no Enem, aquilo que o Enem cobra, né? Como é que pode ser feito isso? Não, isso é conversa de dono de escola que quer lavar as mãos dos abusos cometidos pelos professores. Eu não caio nessa conversa. A escola tem que ensinar, tem que respeitar a lei. E depois o Enem, né, o governo, quando elaborar a prova do Enem, o governo também vai ter que respeitar a lei. Várias questões de Enem, as questões do Enem podem ser, inclusive, questionadas na justiça. Se tiver uma questão com viés ideológico, ela vai ser anulada. Já aconteceu de questões de vestibular serem anuladas em razão do viés ideológico. Isso é conversa de dono de escola, que quer lavar as mãos, como eu disse, dos abusos que são cometidos. Não, nós fazemos assim porque o Enem exige. Nada disso. Não adianta querer jogar a culpa no Enem. Cada um tem que cumprir a lei dentro daquilo que está fazendo. Uhum. Tá. Aproveitando também, algumas pessoas que estão participando, que quiserem mandar perguntas. Nós não podemos aceitar essa desculpa. Eles dão essa desculpa, mas nós não podemos aceitar. Sim. Não, com certeza. Essa desculpa é mais para o pessoal já do ensino fundamental, ensino médio, né? Que aí já ficam pegando mais esses assuntos. Outra coisa, eu tenho um filho em idade escolar e eu já li o material dele para estudar com ele, material de filosofia, de história, né, geografia. E eu tenho sempre que explicar a ele, meu filho, essa escola está perguntando isso, você tem que responder isso. Mas, na verdade, não é assim, né? Como, por exemplo, as questões quando eles tratam dos países capitalistas, que são opressores, mas que os países socialistas são países bons, né? Que o socialismo funciona. Então, conta aquela beleza ali, e a gente, assim, como é que nós poderemos nos precaver em relação a isso? Poderemos cobrar, porque, às vezes, uma escola do interior aqui, o professor, não sei se bem intencionado ou não, mas indicou aquele livro, e dentro do livro vem esses assuntos, né? Olha, o professor... Existe algum projeto em relação também a esses livros? Hein? Sim. O que você falou do livro? Perdão, não ouvi. Não, é isso. Quando dentro do livro já vem alguns materiais assim, e às vezes o professor não tem nem noção de nada, mas está ensinando o que o livro está dizendo, né? Sim, olha só. A primeira vítima da doutrinação é o professor. Então, ele também tem uma formação deficiente, tendo em vista que a ele também foi sonegada uma parte da história, né? Então, veja, mas o professor, aquela história, né? Se você presta um serviço com má qualidade, você responde pelo serviço que você está prestando. Você tem a obrigação de estudar. O professor tem a obrigação de estudar. E ele não pode se ater apenas àquele conteúdo do livro didático. Ele tem que ir além, né? Porque senão bastava entregar um livro didático para o aluno e se vira. O aluno vai estudar sozinho. Não, o professor tem que ir além daquilo que está no livro didático, né? Agora, há erros e erros. Há falhas e falhas. Você tem um erro que é um erro que a gente chama de um erro culposo, né? Aquele erro que, puxa vida, desculpa, foi sem querer, eu não sabia, eu não sabia que havia uma outra versão desse fato. Então, o professor, quando ele é procurado, recebe uma crítica, ele, de boa fé, reconhece, não, de fato, aqui eu deixei de falar disso, você tem razão, e na próxima aula eu vou compensar isso e tal. Outra coisa é o malandro, é o professor picareta, é o professor militante, que, de forma intencional, ele sonega um lado da história para o aluno, não é? E quando ele é cobrado, quando ele vem a ser criticado por isso, ele bate o pé e aí reforça ainda mais a doutrinação. Então, nós precisamos sempre, os pais sempre têm que zelar pela qualidade do serviço que está sendo prestado pela escola por meio do professor, né? E esse serviço ele pode ser de boa qualidade ou de má qualidade. Mas
além desse aspecto de boa ou má qualidade, existe também o comportamento abusivo do professor. O comportamento do professor que, de maneira intencional, procura fazer a cabeça do aluno. Esse professor não é apenas um professor, um mau professor, no sentido de ser de prestar um serviço de má qualidade. Ele é um abusador. Ele tem uma intencionalidade diferente, né? E esse profissional, que é um péssimo profissional, que é um abusador, esse profissional é que a gente precisa amarrar as mãos dele, né? E depois, com o tempo, vai melhorando a qualidade da educação. Doutor, outra coisa, assim, já estamos chegando próximo do final, mas assim, no caso, uma pessoa que mora em alguma cidade, está nos assistindo, e tem interesse de trazer esse projeto para a sua cidade, qual o procedimento? É entrar em contato com vocês? Como é que deve ser feito? Olha, nós estamos falando do movimento Escola Sem Partido, né? Tem o projeto Escola Sem Partido, tem o movimento Escola Sem Partido. Qualquer pessoa é livre para criar um núcleo do Escola Sem Partido na sua escola, no seu bairro e na sua cidade. Não precisa nem me informar. O Escola Sem Partido não tem uma organização territorial, digamos assim, não tem representantes nos estados, não tem filiais, não. Qualquer pessoa pode levantar a bandeira de Escola Sem Partido. Como é que a gente faz isso? Começa com um grupo de WhatsApp, convida lá, você vai na porta da escola, vai deixar seu filho na escola, começa a conversar com os pais dos alunos, escuta, olha, eu estou aqui, meu filho estuda nessa escola, eu estou preocupado com o problema da doutrinação. Aí o outro pai vai falar assim, não, eu também estou preocupado com isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo aqui de WhatsApp para a gente fiscalizar o professor, trocar informações, né? Você conversa com seu filho, eu converso com meu filho, depois a gente troca informação, vê o que está acontecendo com o professor A, com o professor B, né? Por exemplo, uma coisa que os pais devem fazer sempre, conhecer as redes sociais dos professores dos filhos. Porque nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, os professores se revelam. E, olha, todo professor militante usa as suas redes sociais para fazer militância, para fazer politicagem. E ele acaba levando aquilo para dentro da sala de aula. Nas redes sociais, eles podem fazer o que bem entenderem. Nós não podemos cercear a liberdade de expressão deles na rede social. Mas é um indício muito claro de que se eles fazem aquilo, ou pelo menos é uma grande probabilidade de que se eles agem daquela forma nas redes sociais, eles levam aquilo também, o mesmo comportamento, para a sala de aula. A gente não pode afirmar isso com certeza, mas é um motivo para que os pais fiquem de olho, prestem atenção, indaguem os seus filhos, interroguem seus filhos. Como é que foi a aula do professor fulano hoje? O que ele falou? Mostra aqui para mim. E com isso, Sandro, os pais formam um grupo, formam uma barreira de proteção para os seus filhos, né? Mas para isso é importante não estar sozinho, é importante buscar a adesão de outros pais preocupados com a educação dos seus filhos. Naturalmente, você não vai conseguir mobilizar a maioria dos pais, mas não é necessário. Basta que 20% dos pais de uma escola estejam focados nessa questão e acaba a doutrinação dentro dessa escola. Porque 20% é bastante gente, né? Então, ou 10%, enfim, nós não sabemos. É preciso começar, né? E sejam quantos forem, já é melhor do que se não for ninguém. Então, busquem sempre a união, despertar a atenção de outros pais para esta realidade, tanto do ponto de vista dos fatos, dos abusos que ocorrem, como do ponto de vista dos direitos que os pais têm e que os estudantes têm como usuários dos serviços prestados pela escola. E aqui chamo a atenção também, tendo em vista que tem uma pergunta aqui do Valdelino, e como a igreja pode contribuir para essa construção? Conscientizando os fiéis. Conscientizando, levando aos fiéis o conhecimento dessa temática, que é muito importante para as famílias. É fundamental para as famílias. E para a liberdade religiosa também, Sandro. Porque a liberdade religiosa dos alunos está sendo atacada dentro das escolas. Outro dia eu até fiz uma sugestão dizendo o seguinte, que toda a igreja deveria ter um grupo de advogados voluntários para defender a liberdade religiosa dos fiéis. Cabe ao pastor zelar pelas suas ovelhas. E, no caso, zelar
pela liberdade religiosa das suas ovelhas, porque muitos estudantes, muitos adolescentes estão perdendo a fé dentro das escolas, graças à influência nefasta de alguns professores, que são líderes no meio dos alunos, né? Então, os pastores, os padres, os religiosos devem ficar atentos a essa realidade e se organizarem para defender a liberdade religiosa do seu rebanho, das suas ovelhas. E, para isso, os advogados que fazem parte dessa comunidade religiosa deveriam oferecer gratuitamente os seus serviços. Olha, nós estamos aqui para prestar um trabalho, um serviço voluntário para a nossa comunidade, em defesa da liberdade de cada um dos fiéis. Seria um trabalho muito importante para fazer, além da conscientização, que no fundo, é o que mais importa. Muito bom. Inclusive aqui no grupo, tem alguns advogados participando, né? E aí são da igreja. A maioria do pessoal que estão participando aqui são pessoas evangélicas. E aí fica a dica para os advogados aí, né? Do nosso grupo já está se conscientizando, nos ajudar nesse sentido. E contem com a Escola Sem Partido. O Mazinho também está perguntando qual seria a punição para um professor denunciado. Depende do que ele fizer. Por exemplo, sabe que quando um professor se aproveita da sua autoridade para criar, e acaba criando, por meio do seu discurso, por meio da sua fala, do conteúdo da sua doutrinação, quando ele acaba criando uma dificuldade na relação dos estudantes com seus pais, ele está praticando um ato de alienação parental. Nos termos da Lei de Alienação Parental, o artigo 2º da Lei de Alienação Parental. O artigo 2º, parágrafo único, se eu não me engano, diz assim: configura ato de alienação parental dificultar o exercício da autoridade parental. Então, quando o pai orienta seu filho num determinado sentido, né, aí o professor começa a encher a cabeça da criança com outro tipo de orientação, aí o menino chega em casa e começa a desafiar a autoridade do pai. Aí o pai escuta, quem é que está te falando isso? Não, meu professor falou. Ah, teu professor falou? Ah, tá bom. Porque isso é alienação parental. Quem tem filhos, não sei se você tem filhos, Sandra. Nós temos filhos, sabemos como é difícil criar filhos. Não é? Aí vem um estranho e se aproveita da confiança que nós temos na escola para dificultar ainda mais o exercício da autoridade parental. Então, naturalmente, isso causa um dano. E aí, respondendo à pergunta do Mazinho, esse professor pode ser processado por danos morais ao estudante e aos pais. Eu como advogado, estou patrocinando uma causa de uma inclusive ela é evangélica, a mãe de uma aluna e a própria aluna de Santa Catarina. A menina gravou a professora em flagrante delito de doutrinação, atacando o presidente da República, atacando políticos, pedindo para os alunos pedirem aos pais para votar no fulano. Enfim, a professora cometeu ali inúmeros abusos, né? E nós entramos com uma ação contra o Estado de Santa Catarina, pedindo a reparação de danos morais causados para aquela família, tanto a aluna quanto a mãe da aluna. Depois, essa ação está, inclusive, na nossa página, na internet, no escolasempartido.org. Quem entrar na página já vê logo de cara ali a história da dona Rosana. Nesse caso, doutor, por exemplo, o pai que se sente lesado nessa questão, ele entra com ação contra o professor ou contra a instituição? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas. No caso de Santa Catarina, nós estamos processando o Estado. Mas pode ser, no caso, a escola, veja bem, porque existem escolas municipais e estaduais, né? Então, você não processa a escola, você processa a fazenda pública, ou municipal ou estadual. Mas também pode processar o professor também. É até melhor processar o professor, se bem que, nesse caso, a jurisprudência vacila um pouco. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, nesses casos, é necessário processar a pessoa jurídica e não o servidor público. Eu acho esse entendimento equivocado. No STJ, esse entendimento não prevalece, né? Então, hoje em dia... Para mim, só ficou sem áudio aqui. Hein? O quê?
Deixa eu ver aqui, porque fiquei sem áudio. Eu estou te ouvindo bem. Deixa eu testar aqui, só um minutinho. Pronto, tentar voltar aqui agora. Você pode falar de testar aqui? Estou escutando agora? Oi, eu estou ouvindo bem você. Você está me ouvindo? Não, o meu aqui ficou sem o som aqui. O celular. Não sei o que aconteceu comigo aqui. Sim, o meu ficou sem. Tá no celular? Traga então. Pronto. Deixa eu tirar o fone aqui, professor. Pode falar agora, ver se eu escuto pelo. Oi. Aqui pelo fone. Tá ouvindo? Não, continuo sem ouvir. Deixa ele lá. Bota aqui na tomada, deixa eu. Esse aqui. No fone. Pronto. Oi, alô? Tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Pronto, deixa eu lembrar quem é que eu estava aqui, viu? Teve uma outra pergunta aqui também. Movimento. Tem aqui a Miranda Moreira, né? Ela questiona em relação a como está o andamento da lei para o homeschool. O senhor sabe informar alguma coisa? Não, eu não estou informado sobre isso. Eu sei que tem um projeto na Câmara, mas não estou informado. Eu vejo que o doutor traz uma temática sobre os deveres do professor versus o direito do aluno. A pergunta que eu fiz está muito mais no viés litúrgico, no sentido de que se os professores secularistas conseguem confundir os jovens cristãos, isso não é uma omissão da igreja de apresentar Deus como um criador. Aí vem a questão do discipulado. Era apenas isso que eu queria acrescentar no debate. Se o doutor quiser falar sobre isso. O que acontece, o que tem acontecido é o seguinte. O que é construído pela família e pela igreja é desconstruído dentro da escola. É isso que nós temos visto. Infelizmente, é isso. A escola está avançando sobre áreas que são privativas da família e da igreja, que é a liberdade religiosa, já que ninguém é obrigado a entrar numa igreja, a entrar num templo. As pessoas entram quando querem ir, né? Mas na escola elas são obrigadas a ir. Então, claramente, existe uma intenção de atacar a família e a fé, e as religiões, né? Eu acho que, claro que as igrejas podem e devem fazer mais do que estão fazendo atualmente. Nós sempre precisamos melhorar, não é verdade? Agora, é importante, na minha opinião, estar ciente dos abusos que estão ocorrendo, porque muitos pastores e padres não sabem, ignoram o que está acontecendo nas escolas. Então é aquela história, eles sabe, todo dia eles tentam colocar água dentro de um copo, só que esse copo está furado. Tem um furo no fundo do copo, entendeu? E é isso que eles não sabem, eles não estão vendo o furo embaixo do copo. Então é isso que nós precisamos saber, e para isso é necessário também alertar as famílias. Como eu falei, o pastor protege as suas ovelhas, e as suas ovelhas estão em perigo hoje. Porque os pais são obrigados a mandar seus filhos para a escola. E na escola tem um lobo. O lobo não está mais em volta da escola, pastor. O lobo está dentro da sala de aula. É o movimento LGBT, é o professor comunista, não é?
é o professor militante que está lá para roubar os nossos filhos, para sequestrar os nossos filhos, para aliciar os nossos filhos. Então, eu acho que os líderes religiosos, assim como os políticos, têm muito a fazer para alertar e proteger as pessoas, né, o povo mais simples, que é obrigado a usar a escola pública. As pessoas mais humildes, que são a clientela da escola pública, são essas pessoas simples. São os pequeninos de que fala o Evangelho. Né? São os pequeninos, e aí vem aquele negócio. Ai de quem escandalizaram desses pequeninos, que é o que os professores estão fazendo. Muitos professores estão fazendo. Tem um vídeo, eu não sei se eu posso compartilhar uma página, mas eu não vou conseguir aqui, não. Mas eu tenho um vídeo de um eu posso mandar para vocês depois, vou mandar para o Sandro compartilha com vocês. Um vídeo de um militante LGBT que confessa com todas as letras que o objetivo do movimento LGBT é destruir a família. Conhece esse? Foi no teatro. Ele disse que a intenção deles é destruir a família. Pronto, matou. E uma outra deputada também, em uma palestra... Eu sei quem é. Aqui de Brasília, Érica Cocai. Sim, exatamente. Ou seja, o movimento comunista, eles são bem intencionais quando quer construir um valor, e a igreja perdeu essa intencionalidade de desenvolver e apresentar Deus como o único criador da vida, entendeu? Acho que a grande problemática é essa, que nós precisamos ser mais intencionais no nosso discipulado, desenvolver identidade, desenvolver vocação, apresentar Deus como o único criador, o autor da vida. A igreja é muito rasa hoje, essa construção, esse debate sobre identidade. Então, o que eu falo, como o Sandro disse, nossos filhos estão sendo sequestrados na faculdade pública, principalmente. Mas o que eu pautei desde o começo será que nós, pais cristãos ou pastores, ou será que os pedagogos cristãos também estão se omitindo de ocupar esse lugar, de desenvolver essa palavra, né, que firma, que dá destino, né, que centraliza o jovem na missão de Deus? Eu acho que não adianta também só identificar os abusos, os excessos que essas militâncias fazem, quando nós, em casa ou na igreja, não cumprimos também a nossa parte. Era só apenas isso que eu queria contribuir com esse debate. Perfeito. Eu acho que nós, como pais, a sociedade brasileira toda, né, a família tá em crise no Brasil, então há muita responsabilidade dos pais, né, que devem se aplicar mais na educação dos filhos, na orientação dos filhos, as igrejas também têm muito que devem fazer, não há dúvida disso, mas a escola, nós precisamos amarrar as mãos dos nossos inimigos dentro da escola, porque para cada professor, para cada bom professor, para cada professor que tem uma cabeça no lugar, você tem 20 que não prestam hoje em dia. Assim, a desproporção, assim, a esquerda fez um estrago no meio dos professores, na categoria, um estrago que vai levar décadas para ser consertado, se é que vai ser um dia, né? E não é só no Brasil, não. Isso nos Estados Unidos é a mesma coisa. Na Europa é a mesma coisa. Não é nada tão grave como aqui no Brasil. O Brasil é fora de comparação. Mas, então, é preciso, ao mesmo tempo, nós devemos nos aproximar mais dos nossos filhos, né? As igrejas devem buscar mais proximidade também dos fiéis, né? Eu acho que os pastores devem proteger mais o seu rebanho, as suas ovelhas, proteger juridicamente com as armas da lei, né? Daí a sugestão de se criarem grupos de advogados voluntários, mas sem amarrar as mãos dos nossos inimigos dentro da escola, tudo que nós fizermos em casa, eles vão desfazer na escola. Nós temos que amarrar as mãos deles, para que eles não façam o que estão fazendo. E é fácil a gente fazer isso. É fácil. Basta que os nossos filhos conheçam os seus direitos, antes que eles percam a confiança em nós, hein?
Porque na adolescência, se o professor militante tiver liberdade de ação, em pouco tempo os nossos filhos perdem a confiança que eles têm em nós. Então nós temos que agir antes que isso aconteça. Se chegarem no ensino médio, 8º ano, 9º ano, já era. Eles perdem a confiança em nós e depositam a confiança naqueles militantes que são os bambambãs ali daquele grupo. Então, é preciso agir cedo. A partir do 6º ano, do 5º, do 6º ano, começa o trabalho de desconstrução, de ataque à autoridade dos pais. Muito bom. Pode falar, Sandra. Não, é isso que o professor estava falando aí, e às vezes nós erramos falta de conhecimento, né? E o que acontece? Durante muitos anos aí, foi passada uma verdade não, foi passada uma notícia de que as pessoas estavam tendo muita dificuldade porque a família não falava sobre sexo, e porque a família não falava, a escola ia ensinar, ia falar sobre isso. E aí as escolas começaram a ensinar e falar sobre isso para crianças de 10 anos de idade, né? Absurdo. Mas veja só o truque desses vagabundos. Olha o truque desses vagabundos. Ah, a família não fala, a família está se omitindo. Então cabe a nós falarmos. Negativo. Muitos pais não falam sobre esse assunto com seus filhos porque não querem falar. Não é porque estão se omitindo. Eu, por exemplo, nunca falei desses assuntos com os meus filhos. Falei quando eles estavam mais velhos, um pouquinho a gente falava. Mas evidentemente que a gente acompanhava o desenvolvimento deles. Agora, eu não sou obrigado, eu como pai, não sou obrigado a tratar desses assuntos com minha filha, com meus filhos. Eu faço o que eu quiser. Quem decide se vai falar ou não vai falar não é o professor. Sou eu como pai. É prerrogativa minha fazer isso. E eles estão fazendo isso da pior forma possível. Porque eles estão justamente desencaminhando os nossos filhos. Olha, se eu te mostrasse para vocês as coisas que chegam ao nosso conhecimento, assim, realmente que são crimes que estão sendo cometidos dentro das escolas. São crimes. Aqui em Salvador, doutor, não vão responder por nada do que eles estão fazendo. Estão enfiando minhoca na cabeça dos nossos filhos. É gravíssimo. Viu, doutor? Aqui em Salvador tem um bairro chamado Capelinha, né? São Caetano. Um dos jovens, que é amigo nosso, um garoto de 17 anos, relatou que um dos professores de arte, ele fazia aula e chegava na cadeira e abordava os alunos perguntando: você é menino ou menina? Eu sou menino. Você se sente menino ou menina? Sabe que você pode se sentir diferente, né? E aí, estimulando o beijo gay, né? Estimulando a masturbação na sala de aula. Nem dá para acreditar nisso. Com a anuência da diretora. Isso eu não acho nem a militância mais, entendeu? E essa é a pura realidade. Os jovens não dizem, não chegam em casa para falar. Também os pais não comparecem às reuniões, né, que deveriam comparecer para construir junto, né, com a escola. Eu acho que é uma série de fatores, mas é muito pertinente esse tema, um aspecto de a gente se posicionar a cobrar isso, Pastor, de uma maneira diferente, como hoje os cristãos estão cobrando. Só me permite uma observação? A família não tem que construir nada junto com a escola. Cabe à família fazer isso. A escola não tem que se meter nesse assunto. Até porque não há acordo, não existe a possibilidade de acordo entre aquela diversidade de pais que são os clientes da escola pública. Tem pai católico, tem pai protestante, tem pai ateu, tem pai macumbeiro, tem pai de todo tipo. Qual é o acordo que é possível entre todos os pais e a escola? Por outro lado, a escola tem os seus professores, que pensam com outra cabeça. Então não tem que ter acordo. A família é que decide o que é certo e o que é errado. E a escola ensina o quê? Ensina ciência. Ponto final. Quem educa, assim, é aquela história, né? A escola ensina, a família educa. Ponto final, não tem acordo. A escola não tem que construir nada junto com a família. Até porque é impossível. Quais famílias? A família do ateu? A família do evangélico?
A família do gay? A família do candomblé? Qual família que nós vamos fazer o acordo? Não dá para fazer acordo. Então, a única solução possível nesses casos é a seguinte: a escola não se mete em questão moral ou religiosa. E respeita as opiniões dos pais, opinião política, opinião ideológica, porque, evidentemente, se eu chego e digo assim, quem vota em Bolsonaro é burro. Se eu chego e digo, quem vota em Lula é ladrão, é corrupto. É claro que eu estou ofendendo os pais dos meus alunos. E aí os alunos vão perder a confiança nos seus pais. E aí vem a tal da alienação parental, que eu acabei de mencionar. Então, um professor não pode fazer com que os seus alunos percam a confiança nos pais. Se ele fizer isso, ele está praticando um ato ilícito. Ele pode ser processado por isso. Onde os pais que perceberem esses crimes poderão denunciar a um tribunal, ao Ministério Público ou a qual órgão do Estado? Olha, deveria ser no Ministério Público, Promotoria de Infância e Juventude. Só que, como eu disse aqui, várias vezes os pais procuram a Promotoria de Infância e Juventude e recebem a porta na cara. Eles batem a porta na cara da família. Quando a família vai lá, porque eles jogam no mesmo time desses vagabundos, entendeu? Desses professores militantes. Está cheio de promotor militante no Ministério Público. É difícil achar hoje um promotor honesto, um promotor que não esteja envenenado pela mesma ideologia dos professores. Então, qual é a solução para isso? A gente tem algumas ideias. Por exemplo, notificar. Eu redigi um modelo de notificação extrajudicial que os pais podem mandar anonimamente aos professores. Outra solução, pastor, é uma conversa de pé de ouvido com o professor. Aí vai a mãe e dá um escândalo na escola. Aquela história, a mãe quando ela percebe que estão mexendo com as crias dela, ela vira bicho, vira uma leoa. E é isso que tem que fazer. Se o Estado não nos ajuda, se o Estado não faz com que a lei seja respeitada, o que nós vamos fazer? Eu, como pai, vou lá na escola. Eu vou ter uma conversa com o professor. E eu sei falar, eu sei colocar o professor no lugar dele. Né? E os pais têm que fazer isso, primeiro, tem que conhecer os seus direitos. Aí chega um belo dia para o professor e diz assim, olha aqui, professor, presta atenção. Se o senhor continuar fazendo isso, eu vou meter um processo no senhor. Sim, assim, é bom você se cuidar, porque eu estou de olho em você. É a solução, pastor. Infelizmente, nós não vamos ter outro jeito, porque o Estado não tá nos amparando. O Estado está negando o cumprimento da lei, se negando a cumprir a lei, em nosso prejuízo, em coisas que são fundamentais para nós. Então o pai lá vai e conversa, tem uma conversa assim, de tete a tete com o professor. Só se você continuar isso, eu vou meter um processo em cima de você. É bom você parar, porque eu estou de olho. É isso que vai funcionar. Mas é bom que o pai não vá sozinho. É bom que os pais se organizem, porque, você sabe, a união faz a força. E, nesse sentido, a igreja tem um papel importante, né, de orientar as famílias. Só unam-se. Unam-se para defender seus filhos. Vem aqui. Quem é que tem aqui? São 100, 200 pessoas. O seu filho estuda onde? O seu filho estuda onde? Faça um grupo de WhatsApp para trocar informação, para saber o que está acontecendo. Eu acho, sabe, pastor, que as igrejas podem resolver esse problema na base da conscientização, organizando a sua comunidade para que ela aprenda a se defender, para que ela encontre os caminhos para exercer os seus direitos, porque o direito já existe, está tudo na Constituição Federal. Tá bom, gente? Já deu, né? 1h15, já mais de 16. Mas, doutor, assim, eu agradeço ao senhor pela disposição de estar atendendo a gente aqui e estar tirando esse tempo para a gente. O que nós aprendemos aqui é que realmente nós não conhecemos a lei, né? Então, nós viemos anos aprendendo, né, uma pedagogia de Paulo Freire, que a escola que vai formar a sociedade, formar cidadãos, e aí nós entregamos para a escola aquilo que não era direito dele. Então, a gente achava que não podia fazer nada, achava que a escola poderia fazer o que estavam fazendo,
né? E aí nós fomos vendo jovens da igreja se perdendo, mas agora estamos retomando, né? Eu vi o senhor falando... Vamos retomar, Deus está do nosso lado. E olha, eles estão mexendo com duas coisas sagradas. A infância, a inocência da infância e a família. Deus não vai nos desamparar nessa luta, eu tenho certeza disso. A providência divina está do nosso lado e ela só quer que a gente se mexa, porque o caminho quem vai dar é ela. Amém. Amém. Vai dar tudo certo. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado às pessoas também que participaram aqui, que mandaram algumas perguntas, que estavam assistindo. E vamos nos fortalecer nesse sentido para melhorar cada vez mais. Viu? Foi um prazer, professor. Prazer foi meu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.